Daniel, capítulo de número 2, iniciando a leitura no verso de número 13. Hoje vamos pensar um pouquinho no seguinte título: Seguros nas mãos do Deus soberano. Estamos plenamente, totalmente, perfeitamente seguros nas mãos do Deus soberano. A sua vida não está nas mãos de nenhum homem. A sua vida não está nas mãos de nenhum governo. A sua vida não é refém de nenhuma situação, palavra, conchavo ou vontade. A sua vida e a minha vida, elas estão plenamente seguras nas mãos do Deus soberano. Vamos entender alguns aspectos da soberania de Deus, como isso afeta a nossa vida, o nosso comportamento em relação a Deus, em relação ao mundo. Vamos pensar juntos aqui como a soberania de Deus se revela, mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida, e como a palavra de Deus se sobrepõe aos decretos humanos, por conta da sua soberania, da sua autoridade ilimitada. Olha o que diz a palavra neste capítulo, que é um dos textos bíblicos que mais fala sobre soberania de Deus. Diz assim, a partir do verso 13 do capítulo 2 de Daniel: E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Amém? Amados, como eu disse, esse texto é um texto lindo, porque ele descreve acerca da soberania de Deus. Ele não defende a soberania de Deus, porque um Deus soberano não precisa ser defendido, ele é soberano. Ele simplesmente é, e não depende de ninguém para ser, diferente de nós. Mas Daniel constatou junto com seus amigos e junto com os seus compatriotas, Daniel constatou junto com a nação de Israel e também até com outras nações. Ele constatou a soberania de Deus agindo na sua vida e usando cada momento e cada situação, mesmo aquelas mais estranhas. Esse capítulo, ele fala sobre essa soberania de Deus, e algumas expressões são marcantes. Ele diz: Deus dos céus, Deus de eternidade em eternidade, a sabedoria e o poder lhe pertencem, ele levanta reis e abate reis.
Ele muda o tempo e as estações, revela o profundo escondido, com ele está a luz. Este Deus é soberano, este Deus é incomparável. Não há palavras que possam, de uma forma perfeita, descrever a soberania de Deus. Tudo que dissermos acerca de Deus será pouco ainda. Os mistérios de Deus jamais serão revelados na sua totalidade. Deus é Deus porque também é mistério. Deus é Deus porque compartilha conosco e nos faz entender aquilo que Ele quer. E liberar a fé na soberania de Deus não significa exatamente entender tudo acerca de Deus, mas é receber aquilo que de uma forma graciosa Ele quer nos comunicar. O capítulo de número 2 começou com a revelação do sonho, da visão de Deus a Nabucodonosor. Deus, na sua soberania, fala a quem quer, como quer. Assim como falou com Nabucodonosor, assim como falou com Ciro. A revelação de Deus não se dá apenas para cristãos. Quando Deus quer, Ele fala até com o ímpio. Quando Ele quer, Ele usa até o diabo. Tamanha é a sua soberania. Nada escapa ao seu controle. E então esse rei, um rei ímpio, um homem que não temia a Deus, teve uma revelação de noite. A sua visão era de uma estátua com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, barriga, baixo ventre de bronze, pernas de ferro e pés metade de ferro e metade de barro. E ele então perturbou-se, porque Deus tem os seus meios soberanos de nos incomodar. Talvez aqueles que querem ostentar mais poder são os mais incomodados pelo próprio Deus, e por isso tentam com todas as suas forças manter o seu poder, porque vivem a iminência de uma derrota, de uma queda. E assim aconteceu com Nabucodonosor. Na visão, essa estátua ruía, caía, porque ela foi atingida por uma pedra certeira que acertou, que veio diretamente nos pés de barro. Se essa pedra tivesse acertado qualquer outro lugar, a estátua não teria ruído. E então essa estátua vira cinza, umas cinzas levadas pelo vento, e a pedra assume a forma de um monte que toma toda a terra. E os sábios, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos da época não conseguiram revelar que sonho era esse. E também não tinham a interpretação, porque sequer sabiam o sonho. O rei os chamou e disse: olha, quem revelar terá honras, mas se vocês não revelarem que sonho foi esse e a sua interpretação, todos vocês irão morrer. E aqueles sábios se sentiram pequenos, porque nenhum rei na face da terra havia pedido algo tão difícil para um súdito. E então esse decreto foi baixado, essa lei então passou a dominar aquele império. E todos esses homens estavam condenados à morte. Daniel, quando soube, pediu ao rei um tempo para que pudesse falar ao rei acerca desse sonho, o que era de fato esse sonho, e também dar ao rei a sua interpretação. O rei concedeu esse tempo. Daniel voltou para sua casa, reuniu seus amigos, colocou-se em atitude de oração, clamando pela misericórdia de Deus, clamando ao Deus dos céus, pedindo a revelação desse mistério. E o Senhor falou com Daniel, e o Senhor trouxe a visão a Daniel, e o Senhor trouxe os detalhes daquilo que ele tinha revelado para o rei. E então Daniel compareceu diante do rei, nós sabemos a história. E o rei mudou o seu decreto e trouxe honra para Daniel
e também para os seus amigos. Conhecedores desse contexto, vale a pena a gente começar a pensar como foi que a soberania de Deus se revelou nesse momento tão difícil, diante do maior poder humano, o Império Babilônico, mas diante de tantas dificuldades vividas pela nação de Israel. O que Deus fez? Como Deus comunicou a sua soberania para esses seus servos? A primeira lição é que Deus revela a sua soberania na tragédia do homem, no caos vivido pelo homem. Nas situações mais tensas, mais difíceis, Deus está presente. Sabe quando nós perdemos as rédeas da nossa vida, quando nós não temos o controle, quando o mundo cai ao nosso redor, quem sabe cai até em cima de nós, quando as coisas viram de ponta cabeça, quando não há conexão, nós perdemos o fio da meada, não sabemos mais por onde começar, tem tantas coisas aparentemente ruins acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo, que a gente não sabe exatamente o que fazer. Isso aconteceu com esta nação. A primeira tragédia foi a deportação. Essas pessoas perderam casas, perderam família, perderam a referência do templo, perderam ministérios, perderam profissão, perderam o aconchego da sua casa, as liberdades e os direitos do seu país. Tragédia. Uma tragédia nacional. Abalou a nação de Israel, mas também tragédias particulares. Esses jovens correram risco de morte por conta dos desmandos de um rei, e Deus os livrou. No capítulo 3, os amigos de Daniel correm um outro sério risco, porque decidiram não se curvar diante da imagem que Nabucodonosor levantou. Irmãos, como é terrível o orgulho humano. Um homem que tiver uma experiência com a revelação de Deus, com a soberania de Deus, daqui a pouco está ele levantando uma estátua para ser adorado. Como que o ser humano quer poder, como que o ser humano quer título, como que o ser humano quer cargo, como que o ser humano quer aparecer, como que o ser humano quer ter fama, dinheiro e condições para manipular. Parece que isso é nosso, desde que o pecado entrou na gente. Mas Deus, na sua soberania, vem desconstruindo isso. E Deus, para glorificar o seu nome, também usa as tragédias da nossa vida. O próprio Daniel precisou enfrentar a cova dos leões, porque se manteve firme nos seus princípios. E continuou orando ao seu Deus, ao Deus dos céus, mesmo que diante de um decreto. Nenhum outro nome podia ser invocado, senão o nome do rei. O livro de Daniel, ele fala da tragédia de outros reinos. O reino babilônico, o rei medo-persa, o reino grego, o reino romano, que se tornou mais forte, mas foi nele que surgiu a pedra angular, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O mais forte, mas o mais corrupto, o mais forte, porém o mais imoral. E aí nós vamos entendendo a revelação do sonho que Deus concedeu a Nabucodonosor. Então esse livro ele fala de uma forma profunda de crises geradas pelo julgamento de Deus. Irmãos, quando Deus quer julgar, não tem quem impeça, nem oração impede o julgamento de Deus. Deus perdoa, Deus levanta, Deus refaz, mas se Deus decidiu usar a tragédia para glorificar o seu nome, não tem o que fazer, irmãos. Não tem o que fazer. Tem que crer. Tem que continuar acreditando na soberania maravilhosa de um Deus que não falha. Irmãos, a tragédia não é um fim quando Deus está no controle. Quando apresentamos os nossos fatos trágicos nas mãos do Senhor, Ele usa isso como matéria-prima para construir beleza. Max Lucado, no seu livro Dias Melhores Virão, um livro que eu indico para os irmãos,
E Max Lucado nesse livro diz, olha, Deus não retrocede diante das nossas lutas, Deus não muda por conta das nossas tempestades, Deus não tem medo das nossas ruínas, Ele é o Deus que transforma a tragédia em triunfo, tragédia em triunfo. Creia nisso, meu irmão. Tragédia em triunfo. E é exatamente isso que Ele está fazendo comigo e com você nessa noite. Ele decidiu pegar as nossas tragédias e transformar tudo isso numa vitória incomparável. Quando nós estamos diante da tragédia, temos uma oportunidade de glorificar o nome de Deus pela nossa incapacidade, não pela nossa competência. As conquistas nos tentam a dividir a glória que é só de Deus. Foi Deus quem fez ou nós que fizemos? Foi Deus quem colocou ou foi a força do nosso braço? Foi Deus quem colocou ou foi a minha influência? Foi Deus quem fez ou foi a minha teimosia? Na tragédia, irmãos, não há o que fazer senão reconhecer Deus. Se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. Eu não tenho absolutamente nada, eu não tenho um plano B, eu não tenho uma carta na manga. Senhor, eu não tenho o que fazer, a não ser esperar a Tua intervenção graciosa e generosa e soberana para transformar a minha vida. Louvado seja esse Deus que transforma as nossas tragédias em triunfos incomparáveis. Mas há aqui, irmãos, um segundo aspecto da soberania de Deus. A soberania deste Deus, diz essa palavra, se sobrepõe aos decretos humanos. Nós estamos diante de um livro que fala de decretos humanos irrevogáveis. Seriam irrevogáveis, mas Deus decidiu revogá-los, aleluia. Decretos de morte, decretos ideológicos, decretos, irmãos, que eram leis elaboradas por reis, quase sempre para alimentar a sua vaidade, regras arquitetadas nas recâmaras reais, irmãos e irmãs, e que vinham com efeito bombástico sobre o povo de Deus. Mas louvado seja o nosso Deus, porque Ele é especialista em desarticular sistemas humanos que não o glorificam. Deus sabe como enfraquecer os poderosos. Ele sabe como destituir reis e governantes que não promovem vida, que não abraçam a necessidade daqueles que mais precisam. Ele sabe como fazer isso. Assim como Ele revelou ao próprio Nabucodonosor que o seu reino estava por um fio. Eu disse cedo aqui e repito, irmãos, Deus sabe qual é o ponto fraco de cada sistema e Ele tem uma pedra certeira que vai atingir os pés de barro de todo e qualquer tipo de governo que vem contra a família, que vem contra a palavra, que vem contra o seu governo, que vem contra os seus princípios, e você pode adorá-lo nessa noite, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, só Ele pode fazer isso. E nós não podemos e não devemos nos desesperar, porque é exatamente isso que Ele está fazendo com o Brasil. E nós esperamos que as próximas eleições, que o segundo turno venha refletir justamente essa pedra para quebrar todo o domínio anti-reino de Deus. Que possamos de fato viver dias melhores no Brasil. Que possamos de fato alcançar essa nação com essa palavra que testemunha acerca de um Deus que é soberano, mas ao mesmo tempo é amoroso. Sabe, irmãos, como é triste ver homens, mulheres, governantes, poderosos dessa terra, com chacotas, com blasfêmias, brincando com as coisas de Deus. E aí eu me lembrei do texto de Gálatas 6:7, fortíssimo. Uma palavra que serve para nós também. Esse texto diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aí o livro de Daniel mostra
Um rei que quer autoglorificação, mostra outro rei fazendo festas, regadas por muita orgia, por muita bebida, por uma sexualidade promíscua e usando utensílios que vieram do templo de Jerusalém como ornamentos para essas festas, tocando em coisas sagradas, mexendo com aquilo que não deveria ser mexido. Deus tem as suas formas de fragilizar e desarticular esse tipo de atitude e de ação. E como igreja nós precisamos crer nisso, pensando não só que a palavra de Deus é uma palavra final para esses governantes, mas também para a nossa vida, pensando não só que os decretos de Deus eles vêm para se sobrepor aos decretos de um governo, de um sistema, mas eles também vêm, irmãos, para tirar de sobre nós toda a autoridade de uma palavra que foi lançada, quem sabe desde a infância, e que tem oprimido a gente. Quais são os decretos que pesam sobre você? Quem sabe você recebeu uma notícia terrível por esses dias. Essa é a noite para você liberar a fé na soberania desse Deus, cuja palavra vem para se sobrepor a essa palavra que até hoje te escravizou, mas a partir de hoje não terá mais efeito sobre a sua vida, no nome de Jesus. Nós cremos no Deus que é a própria palavra, o verbo eterno, que tudo cria, que tudo muda, que tudo transforma. Então, irmãos, nós precisamos e podemos descansar neste Deus, cuja palavra se sobrepõe aos decretos humanos. Irmãos, nada pode ser dado como fim, até que Deus estabeleça o fim. Nada termina até que Deus coloque o ponto final. Creia que Deus está trabalhando. Creia que Deus está fazendo. Não se renda às declarações, aos estereótipos, às palavras desse mundo. Se submeta à vontade de Deus para a sua vida. Quero terminar essa mensagem comentando aqui um terceiro aspecto. Uma terceira lição que podemos extrair da soberania de Deus. A soberania de Deus afeta diretamente a nossa postura como povo de Deus. Um povo que não crê no Deus soberano é um povo esquizofrênico espiritualmente. É um povo de costumes que não glorificam a Deus, é um povo que erra na sua adoração, erra na sua oração, erra na sua conduta dentro e fora da igreja, é um povo doente. Se tem algo que todo cristão precisa entender e crer, é soberania de Deus. Porque quando eu creio nessa soberania, irmãos, eu tenho o prazer de me consagrar. O meu melhor não vai para o mundo, vai para Deus. Porque eu sei que o mesmo Deus soberano que está nos céus, Ele é o quarto elemento na fornalha, que está presente na minha dor, no meu sofrimento, na minha tragédia, na minha crise. Esse Deus que se fez presente em Cristo Jesus, que assumiu a nossa miséria, que Deus é esse, que mergulha na nossa lama e não se suja. Pelo contrário, Ele nos limpa, nos santifica, nos justifica, nos restaura. Essa consagração deve ser uma resposta, uma consequência de um amor recebido e não daquilo que ainda esperamos receber. Por isso é importante crer num Deus soberano que rege a história, porque se o presente momento está difícil, eu sei que vai passar, eu sei que o amanhã, Ele já me preparou coisas melhores para o amanhã, eu sei que o curso da minha história está nas suas mãos, Ele é o Deus que vai comigo. Ele é o Deus que criou a história, que governa a história, que se confunde com a história, que se revela na história e que já preparou o melhor final para a sua e para a minha história. Então essa fé, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Essa fé na soberania de Deus nos faz viver em consagração. Nos faz viver sem dizermos sim aos manjares deste mundo.
A Bíblia diz no capítulo 1 que Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Irmãos, não eram alimentos podres, eram alimentos consagrados a entidades malignas. Essa é a ideia do texto. Não eram alimentos ruins. Eram alimentos carimbados para uma outra finalidade que não a glória de Deus. Por isso Daniel os rejeitou. Crer na soberania de Deus nos faz, irmãos e irmãs, obedecer radicalmente à vontade de Deus. Ainda que essa obediência, de alguma forma, coloque em risco a nossa vida. Aqueles jovens decidiram obedecer o chamado de Deus, decidiram manter a exclusividade da sua fé no Deus de Israel, mesmo diante da morte iminente. Foram lançados na fornalha. E ainda disseram: olha, rei, se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, que Ele nos livre. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós vamos continuar louvando e adorando o seu nome. Às vezes a nossa obediência, irmãos, ela é tão pequena, tão condicionada a alguma coisa que ainda virá. Quando está conveniente, obedecemos. Quando não nos é conveniente, não obedecemos. Essa é uma das coisas que mais representam falsa adoração. É você pegar a sua palavra dentro da palavra e obedecer só aquilo que te convém. Somos tentados a isso, todos os dias. Assim era o esquema de adoração pagão. Um esquema de troca de favores, onde eu só pego aquilo que me beneficia. E esses irmãos estavam provando que era possível ser fiel a Deus mesmo na Babilônia. Irmãos, é possível ser crente no Brasil, amém? É possível ser honesto mesmo diante da desonestidade. Amém? É possível lutar e preservar a família mesmo num sistema sodômico, idólatra. Assim era a geração de Daniel, assim é a nossa geração. Nós estamos diante de um texto muito atual, irmãos e irmãs. Precisamos ler mais o livro de Daniel para entendermos essa atual geração. O que essas pessoas faziam aqui, cerca de 6 séculos antes de Cristo, é o que hoje a sociedade tem buscado fazer, exalta e cultua. Crer na soberania de Deus nos faz descansar mesmo no meio das situações mais tensas. Nos faz desenvolver uma fé saudável, de alguém que sabe que é servo e por isso não quer exigir nada de Deus. Aonde já se viu um servo exigir algo do seu Senhor? Aonde já se viu um servo exigir algo de alguém que é soberano? É por isso que crer na soberania de Deus nos ensina até a orar. Senhor, se for da sua vontade. Esse texto tem muito a nos ensinar, irmãos e irmãs. Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar a nossa vida em lugares onde Ele já nos colocou e ainda vai nos colocar nesse mundo. Deus quer usar a nossa boca, a nossa postura firme, nosso testemunho solene, a santidade que Ele mesmo gera em nós. Deus quer que nos posicionemos, dizendo aquilo que é certo, aquilo que é errado, exaltando o seu nome, mas de uma forma inspiradora. Não se trata de, sabe, aquele negócio de enfiar o evangelho goela abaixo, não. Mas uma espiritualidade, irmãos, onde Deus é por nós, e é Ele quem convence, e é Ele mesmo quem constrange as pessoas, assim como acontecia nos tempos de Daniel. Que Deus levante outros Daniéis nessa geração. Que Deus nos torne pessoas assim, com espírito excelente. Pessoas com discernimento, para saber, isso merece o meu sim, isso merece o meu não. Isso merece o meu silêncio, isso merece a minha declaração profética. Nós precisamos ser uma igreja mais atuante, irmãos e irmãs.
Precisamos orar para que realmente Deus, assim como colocou Daniel e seus amigos em lugares estratégicos, que Deus também coloque o seu povo em lugares estratégicos dessa nação, para conduzirem projetos de vida, para que de fato sejam instrumentos da salvação de um povo que se encontra perdido, mas Deus não abandonou o Brasil.